Dia 8 de março é comemorado anualmente o Dia Internacional da Mulher. Mas vamos combinar que Dia da Mulher é todo dia. Todos os dias, mães cuidam de seus filhos e dão tudo de si por eles. Todos os dias, mulheres saem de casa para uma jornada árdua de trabalho. Um espaço, sim, que foi conquistado, mas isso não diminui o esforço que precisa ser feito. Todos os dias, mulheres precisam muitas vezes voltar para suas casas e cuidar ainda do seu lar. Todos os dias lutamos por respeito, pelos nossos direitos, sofremos pressão psicológica, medo muitas vezes de algo acontecer conosco. A verdade é que ser mulher é muito difícil, mas também é uma força que só a mulher tem. Então, a gente encerra o mês de março com esse especial 24cast Dia da Mulher. Um episódio com convidadas muito incríveis que eu te convido a assistir até o final e saber como que é a rotina de mulheres dentro do ecossistema Bitrix. Já fica esse spoiler, são duas grandes mulheres do ecossistema que eu tive a oportunidade de conversar nesse bate-papo do 24cast. E lembrar você que a gente não precisa comemorar esse dia somente 8 de março do ano que vem. Não, nosso dia é todo dia. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da CRM Think aqui no YouTube. Esse é mais um episódio do 24cast. Nós já estamos na 8ª temporada, são mais de 300 episódios que passam por aqui semanalmente no YouTube, Spotify, em outras plataformas de áudio também. Então eu te convido a assistir esse episódio que é muito especial. Março é o mês da mulher, né? 8 de março foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres, então esse episódio só poderia ser aqui comigo de host mais uma vez. E eu tenho duas grandes convidadas aqui, muito especiais, que toparam esse convite, que estão aqui para conversar um pouquinho com a gente. Spoiler, também são do ecossistema do Bitrix 24, então a gente vai falar da plataforma com certeza também, não só bater um papo aí sobre a rotina feminina, a questão de, talvez de maternidade, enfim, vamos ver aí como é que vai ser esse bate-papo, mas também vamos falar certamente de Bitrix, porque elas também são do ecossistema, e aí você vai saber já já quem são. Bom, tem aqueles recados padrões aí de qualquer vídeo aqui do YouTube. Se você está só me escutando, quem sabe, né, aí no Spotify deixar a estrelinha lá pra gente, mas aqui no canal é importante que vocês possam, né, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, enfim, dar o apoio aí pra gente, que passa aqui semanalmente trazendo vários conteúdos para vocês ligados à plataforma Bitrix 24, falando das funcionalidades, de negócio, de marketing, de vendas e muito mais. E por fim, né, anunciar aqui para vocês, como sempre, também nosso grande parceiro Sonax, uma empresa de telefonia que você pode ter integrada ao Bitrix 24. Tem QR Code aqui na tela para vocês, inclusive, para conhecer o trabalho da Sonax. E sem mais delongas, sem estender muito aqui, eu quero trazer as minhas convidadas para esse episódio, Laís Feitosa e Amanda Conrad. Bem-vindas, meninas! Obrigada, muito Bruna. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom receber vocês mesmo, né? A gente já conversou bem rapidinho aqui nos bastidores, né? Mas no episódio quero mais uma vez reforçar o meu muito obrigada por vocês aceitarem, por vocês estarem aqui. Serem talvez um pouco pegas de surpresa, né? Como a gente costuma fazer as coisas do lado de cá, a gente, né, tá mais acostumado, mas pega os convidados de surpresa também. E aí, você tem agenda para gravar? E vocês tinham, que bom que deu certo. Eu fiquei realmente muito feliz. Eu acredito que quem já acompanha 24cast já sabe quem é a Bruna, já falei algumas vezes, já passei por aqui. Eu quero hoje que os convidados possam conhecer a Laís e conhecer a Amanda. Então eu quero deixar esse espaço aberto para a gente começar e fazendo uma pergunta inicial aqui, depois a próxima pode seguir aí na sequência. Quem é Amanda Conrad? Nossa, pergunta complexa sempre, né? Bom, hoje eu sou gerente de relacionamento com o cliente aqui na BR24. Então, trabalho tanto com o time de suporte como com o time de gestão de contas. Mas, para além disso, né, esposa, mãe, filha, neta, irmã, enfim, todos esses chapeuzinhos que nos cabem hoje em dia. Então, o grande balanço que a gente tem de equilibrar todos esses pratinhos das personas que somos hoje. E bom, quem demais, é Laís Feitosa? Show! Bom, sou de formação advogada e aqui no caso cofundadora da Traevo, juntamente com meu amigo, com meu irmão, o sócio Nelly Miranda. A gente está há quase 6 anos nesse mercado do Bitrix, nesse ecossistema, e
também ali, esposa, né? Amanda, esposa, filha, irmã. Ainda não mãe. Não sei se ela... Você é, Bruna, mãe? Também não. Eu não sou mãe. Ainda não. Mas, assim, quero muito ser, viu, Amanda? Quero muito ter, tenho esse sonho. E é um prazer estar aqui no 24Cast, primeira vez. Tenho um carinho muito especial pela CRM Fink, pelo Romualdo, um querido, um queridíssimo. E vai ser um prazer, vai ser um bate-papo muito produtivo, muito proveitoso aqui com vocês, meninas. Vai sim, tenho certeza, porque eu estou diante de duas grandes mulheres aí do nosso ecossistema e para além dele também. E hoje também vou ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de vocês, assim como a audiência aqui, né? A gente não pode deixar de falar, como eu fiz a abertura aqui, de Bitrix 24. Né, é o que nos conecta de alguma maneira, dessa forma, por esse ecossistema que nós nos conhecemos. Então eu queria começar por esse lugar, por esse tópico, e saber como é que foi o primeiro contato de vocês, como é que vocês souberam da existência do Bitrix, se alguém conectou vocês ao ecossistema. Eu quero conhecer um pouquinho dessa história, queria que vocês compartilhassem aí pra gente como é que foi esse primeiro contato com o Bitrix 24. Bom, comigo aqui a história chega até a ser engraçada, assim. Eu era anti-Bitrix, eu era anti-sistema ali. O ano era 2019, eu sou aqui de Brasília, né? Então trabalhava numa empresa de tecnologia aqui em Brasília, apesar de ser natural do Pará, numa cidade chamada Xinguara lá. Mas eu estou aqui já tem um tempinho, né? Uns 30 anos pelo menos. E lá nessa empresa eles trouxeram o Bitrix, Bruna. E aí, inclusive, quando eu tenho a impressão que foi ou pela BR24 ou foi pela CRM Fink. Inclusive, eu tenho essa impressão na época, né, tanto tempo atrás, realmente vocês eram as pioneiras ali. E para mim era muito grande o sistema, eu não entendia nada. Qual a diferença de negócio para a empresa? Para que tem assim, era muito robustez, era muito grande, era muita coisa. E eu fui anti-sistema, bati o pé, não queria isso, não precisava disso na empresa. Estava muito satisfeita, na verdade, de como eu estava trabalhando. Por isso que eu entendo muito quando as pessoas entram para o Bitrix, eu sei o que elas passam, eu sei o que elas sentem quando vê aquela telona cheia de menu, botão, muita coisa ali. E, bom, aí chegou um dia em que o diretor, o dono da empresa, trouxe uma consultoria, trouxe um treinamento. E aí sim eu pude entender realmente o que é o Bitrix, o que ele é, o que ele faz. E me apaixonei, me virei Bitrix lover, né, digamos assim. E eu fiquei pensando assim, como eu passei tanto tempo sem essa ferramenta. E eu não vivo mais sem. E por ironia do destino, estou aqui, trabalho com ele, vendo com ele. E essa é a minha história com o Bitrix 24. É uma história interessante, né? Porque como a gente pega situações aqui de clientes, e você, parceira, hoje passou por isso então, né? Achei muito interessante que você falou, Bruna, eu fui anti-Bitrix, né? Então, quem sabe a gente consiga converter outros anti-Bitrix que possam estar assistindo por algum motivo aqui, a partir aí da tua história atual aí com o Bitrix. Legal. E você, Amanda? Eu saber da tua história, Laís. Eu não conhecia ainda a tua história. Bom, eu comecei com o Bitrix, eu era implementadora de um outro software de pré-venda. E aí, na verdade, quem iniciou essa vida de Bitrix na minha família foi o meu marido. Então, meu marido foi implementador do Bitrix 24 aqui na BR. Então, ele iniciou e comecei a ter uma noção passando por trás, assim, vendo os desafios do início ali do onboarding. Então, quando surgiu uma outra vaga de implementação, ele me indicou, fiz todos os testes e passei. Aí, o meu início foi aquele desespero para conseguir saber como é que eu aprendo esse software para implementar. Tinha sido o meu primeiro contato, tinha muita noção da parte de negócios, eu sou administradora por formação, então a parte de negócios era um pouco mais fácil para mim, mas pensar em automação, em entrar, em fazer, meu Deus do céu, como é que eu ia fazer isso? Então, a gente tinha um período ali que a gente chamava de onboarding, que é o vai ou racha, né? Ou você aprende a fazer isso aqui, passa na provinha, ou você tá fora. Eu precisava muito, então aprendi na raça ali. Enquanto eu implementava outro software, também ia aprendendo aqui o Bitrix. Então, fui começando aqui na área, na implementação, implementei mais de 100, 200 empresas aqui no BR.
Depois disso, fui para a parte de comunidade, para CS primeiro, comecei um programa que chamava Evolution aqui no BR, que era de continuidade. Depois eu fui fundar a comunidade do B24 Club, junto com o Felipe, né? E com outros membros aqui da equipe. Então, a gente começou o B24 Club e fui avançando até hoje, chegar aí como gerente aqui à frente de alguns times aqui na BR. Mas, assim, o Bitrix é sempre um desafio, né? Como a Laís falou, o choque inicial de olhar aquele tanto de coisa e pensar, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Eu acho que ele nunca vai passar. A gente não pode mentir, né? Isso é uma realidade. Quem talvez está mais familiarizado com tecnologia pode se assustar um pouco menos, né? E aí vocês imaginem para mim, né? Embora eu já contei a minha história um pouco, mas num outro podcast do pessoal da Zopo. Um abraço para esses parceiros aí também. Um pouco sobre isso, mas acho que aqui não necessariamente. Eu vim de um mercado não de um mercado, né? Da formação de engenharia. Quando eu comecei a trabalhar aqui na CRM Fink, eu já fazia faculdade de engenharia civil. Então, eu passei por um processo, aquela briga, né, do profissional com o acadêmico e tudo mais. Então, tudo, absolutamente tudo que eu sei dos últimos 8 anos aí, eu aprendi, como a Amanda falou, ali na raça, né? Claro que com muitas pessoas também por trás envolvidas, Romualdo, o próprio Felipe, que vocês sempre fizeram muito conteúdo, né, Amanda? Então, quem chega hoje no ecossistema, eu acho que tem um caminho das pedras aí. 8 anos atrás, aí quando eu cheguei, fazendo faculdade de engenharia, fazendo muito cálculo, né? O que está acontecendo? O que é isso aqui? O que é um lead? Coisa desse tipo, né? Desse nível aqui para mim. Mas eu aprendi e também sou hoje super apaixonada pela plataforma. Mas realmente, a gente não pode negar que tem a sua complexidade. E aí, falando disso, já que todas aqui foi um senso comum falar um pouquinho, né, desse susto que teve com o primeiro contato, queria que vocês falassem um pouquinho aí como é que vocês contornam esses desafios, né? A Amanda que já implementou, a Laís que tá nesse momento, né, que tá à frente ali também da Traevo. Como é que vocês contornam esse desafio aí quando vocês se deparam com algum cliente ou lá na comunidade, né, Amanda? Alguém que talvez acabou de chegar e sai perguntando bastante coisa. Como é que vocês fazem aí com esse grande desafio que a gente tem de educar essa galera e essas empresas, esses usuários em relação à Bitrix? Talvez a Amanda possa começar que tá por dentro da comunidade lá, pega bastante desafio o dia inteiro, né, Amanda? Isso. Bastante coisa. O que mais tem né, cliente que em algum momento tem algum tipo de desafio. Mas acho que hoje, como tu falou, o caminho está muito mais fácil hoje em dia. A gente tem muito conteúdo de praticamente todos os parceiros tem algum tipo de conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube. Então está muito mais fácil também de ajudá-los, né, na parte de educação. A gente também tem uma plataforma com cursos, então existem muito mais caminhos hoje em dia que a gente pode ajudar os clientes. Então acho que é muito entender qual que está sendo a dificuldade daquele cliente primeiro, porque às vezes nem ele sabe. Então ele tem uma dúvida pontual, mas tem muito mais por trás, né, do processo, o que está acontecendo, qual que é a raiz daquela questão mesmo. Então é muito perguntar, entender, chegar nessa raiz da questão e aí se direcionar. Qual que é o melhor curso, qual que é o melhor vídeo do YouTube, qual que é o melhor canal para indicar, para daí eles conseguirem ter esse início e conseguirem se formar muito ali e entrar na call, entrar no ticket ali junto com eles, abrir o Bitrix, entender o que eles estão falando, então chegar mesmo realmente na raiz da questão. Acho que é mais ou menos por aí que a gente segue. E nesse sentido que a Amanda está falando, se a gente for colocar hoje, digitar Bitrix 24 no YouTube e buscar por mais vistos ou mais relevantes, só tem homem, gente. Eu sei que a gente tá na luta, gravando conteúdo e tal, mas exatamente, 8 anos atrás, 10 anos atrás, era uma mata fechada e o pessoal foi abrindo essa mata, hoje realmente está muito mais fácil. E eu creio que a gente carece dessa representatividade feminina, né? O ecossistema Bitrix é majoritariamente masculino, não digo machista, né? Na verdade, são muito gente fina ali. Eu pude conversar com alguns ali em outubro no nosso encontro de parceiros, mas realmente são mais homens do que mulheres ali dentro, não só no Bitrix, mas
no mundo todo, né, de forma geral, assim. Então, eu até jogo o desafio para vocês, meninas, para a gente se unir, né? Vamos nos unir. Vamos. Eu até fiz um propósito comigo, cara. Eu acho que eu vou. Acho não, né? Vou me posicionar, vou gravar mais conteúdo, aparecer ali dentro, porque a gente carece realmente dessa representatividade. Eu sei que a Bruna já está aí há bom tempo, tem vários vídeos, né, Bruna? A Amanda também, muitos treinamentos ali à frente. Excelente início, excelente começo. A gente só precisa continuar, meninas. E aí eu acho que entra um outro desafio também, né? Tem essa questão social, né? Que não, no ecossistema Bittrex, como você bem colocou, de maneira geral, a tecnologia, outros mercados, acaba, né, sendo majoritariamente masculino. Então, nós como mulheres aí, a gente tem grandes desafios já pela questão social, né? Como ela foi construída, como a sociedade foi construída, mas também por outras questões, também tem a ver, mas por outras questões que aí eu quero entrar no tópico que a gente falou aqui brevemente da Amanda ali, que não é o meu caso nem da Laís, mas da maternidade, por exemplo. Né? A mulher, ela tem não só os desafios profissionais, mas os seus desafios pessoais também. De conquistar seu espaço, de se dividir entre a casa, os filhos, o marido e o trabalho, né? Mas a gente já vê um cenário mudando, né? Hoje, muitas mulheres ganham mais do que seus maridos. Não é necessariamente a maioria dos casos, mas acontece. Mas a gente parece que sempre ali buscando se dividir, se equilibrar entre várias Amandas, várias Brunas, várias Laís, né? Então, é um desafio maior que a gente tem também. Então, pegando um pouco desse gancho, né, que a Laís trouxe, acho que é uma boa provocação aí da gente poder se posicionar e continuar fazendo os vídeos, por mais que eu e a Amanda a gente tá ali, mas eu tenho certeza que a Amanda tem os desafios dela como eu tenho os meus aqui. E eu sou cobrada, viu? Eu sou cobrada pelo Romualdo aqui, Bruno, você tem que gravar mais, você tem que fazer mais, mas aí tem muita coisa envolvida e dentro da própria empresa, né? E aí às vezes é difícil a gente conseguir mais tempo para fazer isso, né? Fora esses desafios pessoais. Mas como é que é equilibrar, assim, a vida pessoal, Amanda, de mãe, esposa? Tô, né, puxando você aí, porque acho que a maternidade eu não tenho essa experiência, um dia eu vou passar por ela, não sei dizer. Então eu quero ouvir como é que é chegar em casa e ter 2 pequenininhos, né? Eu acompanho você, um pouco da sua família lá no Instagram, né? E aí tem que passear com eles, tem que levar na escola, buscar da escola, deve ser bastante desafiador. E chegar no horário na empresa, porque já tem uma reunião, já tem um vídeo para gravar. É um desafio. Eu acho que sempre que a gente fala de equilibrar pratinhos é desafiador, né? É o que tu falou ali a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, então a gente cobra por gravar mais, por estar mais presente nas redes, nos cursos, enfim, com clientes. A prioridade sempre acabam sendo os clientes. Eu estava até falando com a Bruna aqui um pouquinho antes da gente entrar, ela está saindo de uma reunião para daí vir gravar. Então é isso, a gente vai sempre equilibrando 1000 pratinhos, seja na empresa, seja na vida pessoal. Mas com certeza a maternidade adiciona uma camada aí de complexidade, porque 2 crianças não é fácil. O meu pequeno hoje entrou nessa fase de provas agora, então a gente está com novos desafios de ter que sentar e estudar junto, e aí chega em casa cansado e senta com ele, entende o que foi, o que não foi. Então adiciona uma camada extra de complexidade, sim, mas ao mesmo tempo é um bom incentivo para a gente diminuir um pouco o ritmo. Eu sou uma pessoa que sou bem workaholic, sendo bem honesta com vocês, então provavelmente se não tivesse eles, eu ia chegar na minha casa e ia abrir o computador para finalizar alguma coisa que eu tinha deixado pendente. E com eles ali eu não tenho essa possibilidade, né? Eu preciso parar e dar atenção e dar adiante, estudar, enfim. Então, tem uma camada a mais, porque são várias agendas para a gente conciliar, mas ao mesmo tempo eles me puxam muito mais de volta para tentar equilibrar a minha vida. E isso facilita bastante, porque eles estão ali, é inegável, eu não consigo ignorá-los. Então a gente precisa fazer isso funcionar e dar conta. Então eu consigo dar mais atenção para eles, porque eles estão ali. Acho que eu trabalharia muito mais, e se é que isso é possível, se eles não estivessem ali. Eu acho que vocês devem ter um desafio um pouco diferente do meu, que é justamente isso, saber quando parar. Porque quando a gente tá ali, tem essa rotina de ter alguém que faz você parar, é mais difícil de conciliar. E vocês duas são
tem cargos de alta responsabilidade nas empresas, então sempre tem alguma coisa para fazer a mais, alguma prioridade que vai tomar conta, algum fogo para apagar. Eu queria ver vocês também, como que vocês fazem para conseguir equilibrar mesmo esses pratinhos. Boa pergunta, Amanda. Pode falar. Quer falar, Bruna? Escutei aqui. Não, eu ia pedir justamente para você começar enquanto eu penso aqui, porque às vezes é até difícil, sabe? Às vezes alguma coisa, sendo bastante honesta, alguma coisa fica para trás. Então eu quero ouvir da Laís aí para eu ir refletindo aqui, o que eu posso falar para a audiência aqui, para vocês, como é que funciona. Assim, a maternidade ela está vindo cada vez mais tarde, né? Para as mulheres agora do século XXI. Pessoal, a gente realmente foca no trabalho e vai deixando assim lá para os nossos 38, 40 anos, a partir dos 35. Eu, particularmente, quero muito ser mãe nos próximos anos. E até perguntar para a Amanda qual foi a fase mais difícil, a idade ali, porque eu tenho 4 sobrinhas. Apesar de não ser mãe, eu acompanhei bastante, assim, a gente é muito colado lá em casa, sabe? E aí eu tenho 4 sobrinhas, gente. E assim, o mundo lá é rosa, inclusive, né? Aproveitando esse mês das mulheres aqui. Quem sabe, né? Eu trago um garotinho. Eu tenho 2 irmãos, sou a caçula. Um teve 3 meninas e um teve uma menina. Quem sabe a gente traz aqui. Amanda, 2 meninos, Amanda? 2 meninas? Eu tenho uma menina e um menino. O meu menino tem 8, acabou de fazer 8, e a minha menina vai fazer 6 em maio. Então tem um casalzinho. Que legal. E aí, recentemente... Sim. E aí, recentemente, a mais nova nasceu agora em 2025. Fez um ano, inclusive, mês passado. E eu lembro que quando a minha cunhada foi voltar ao mercado de trabalho, voltar da licença maternidade ali, aqueles 180 dias, foi o primeiro dia, assim, e eu estava em casa com o Elias, e a gente precisava trocar alguma coisa. Era uma sexta-feira no shopping. E o Elias, que é meu marido, falou assim: Laís, vamos levar a Clarinha com a gente? Ai, eu não sei, Elias, é muito bebê, tem 6 meses e tal. Aí ligamos para a Jennifer, que é a minha cunhada, ela falou: pelo amor de Deus, pode pegar, passa aqui, leva. Porque ela estava agora saindo daquele momento que é 100% ela e a filha, e indo para um momento agora que vou ter que, como a Amanda falou, dividir. Aí cheguei lá, Laís, não consegui fazer quase nada hoje, assim. Hoje estão muito bem, né, em relação a isso, já se adaptaram, enfim, mas houve um momento de adaptação. Eu espero ansiosamente por isso. Eu ia perguntar para a Amanda qual foi a fase mais difícil ali. Realmente uma curiosidade minha mesmo, que, nossa, meu sonho é ser mãe. Fala aí, Amanda. Depois a Bruna vai falar, né, Bruna? Perdão aí te cortar. Não, deixa a Amanda responder, porque enquanto isso a gente já vai tendo uma consultoria aqui, para quando chegar a nossa vez, aí a gente já vai lembrar das dicas da Amanda. Anota aí, Laís, eu anoto aqui, que aí a gente segue as dicas bonitinho aí para dar conta também. Boa. Eu acho que cada fase tem sua complexidade diferente. O início, ele tem uma complexidade de exigir você fisicamente muito grande, né? É você e não tem o que fazer ali, né? Então, a amamentação, então esse momento inicial, ele exige muito fisicamente da gente. Então, ele acaba sendo um momento desafiador para uma grande maioria ali das mães. Eu tive muita facilidade nesse início de processo. Então, para mim, é muito mais tranquilo. Eu gosto muito dessa fase de bebezinho, até os 2 anos de idade, para mim é muito mais tranquilo de lidar. Eu tenho também uma irmã que tem 13 anos de diferença para mim, então eu tinha acompanhado bastante da criação dela, que facilitou um pouquinho a minha vida. Talvez seja uma vantagem aí para ti também, aí que está acompanhando os seus sobrinhos. Mas, para mim, a fase mais difícil é a fase dos 4, 5 anos, porque eles começam a bater muito de frente. Eu teimosa por natureza, com uma filha e um filho teimosos por natureza também, foi a minha fase mais difícil, assim, porque é isso, eles acham que eles sabem de absolutamente tudo, que eles estão sempre certos e que nada vai acontecer de ruim. Então, para mim, essa foi a fase mais difícil, assim, que exigiu mais de mim emocionalmente daí, né? O como controlar a raiva que às vezes dá de eles se jogarem no chão, não quererem fazer nada. Então, esse controle emocional que exigiu ali nessa fase, para mim, foi o mais desafiador, com certeza. Mas acho que, falando um pouquinho de desafios de maternidade, eu não posso deixar de trazer que a gente tem a parte de rede de apoio, que é muito importante na maternidade.
Então, hoje eu conto com uma rede de apoio surreal para conseguir ser todas as pessoas que eu sou hoje, né? Então, para eu poder estar aqui na empresa, os meus filhos estão na escola, mas à tarde eles vão ficar com a minha mãe. Então, a minha mãe e a minha irmã hoje estão uma rede de apoio que, assim, eu falo para minha mãe, eu não sei como eu daria conta se não fosse ela. Então, eu tenho uma grande sorte. Eu fui mãe muito nova também, eu fui mãe com 25 do Gael, 28 da Vicky. Como a Leia falou, hoje em dia, né, é uma idade nova, porque a gente está sendo mãe cada vez mais tarde. Eu tenho o privilégio de ter uma mãe nova também, os meus filhos conseguirem ter esse contato com ela e ela conseguir apoiar muito nesse sentido. Então, acho que tem seus grandes desafios, mas a gente também se une muito com as mulheres que estão ao nosso redor e dá ainda mais valor pelo que as nossas mães passaram, pelo que as nossas avós passaram, as nossas amigas que já têm filhos. E acho que a gente valoriza ainda mais essas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Legal, interessante ouvir as perspectivas, né? Acho que foi a Amanda que falou ali antes, né? Meu desafio é diferente do desafio de vocês. Não é que ele não exista, não seja tão difícil quanto, mas são demandas diferentes, são coisas diferentes, né? E aí quando você pergunta também, eu quero ouvir de vocês, como é que vocês equilibram as coisas? E aí eu pedi um tempo para pensar aqui, porque a gente se pergunta, né? Nossa, como que eu dou conta de tudo? E talvez a resposta seja, eu não dou conta de tudo. Né? Como eu falei, muito honestamente, às vezes alguma coisa passa. Se não na vida pessoal, ali na profissional. Eu precisava ter feito tal coisa em tal momento, naquele dia. Putz, ficou para amanhã. A cabeça tá cheia, esqueci. Amanhã a gente vai, a gente entrega ali o que ficou para trás, o que ficou pendente. Eu tinha ali um compromisso, mas eu tenho um evento. Então eu não vou naquele compromisso, eu vou no evento. Então, e tá tudo bem, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim, claro, não tá tudo bem a gente se desorganizar, se disciplinar, não é isso que eu tô falando, né? Eu tô querendo dizer que nem sempre a gente vai dar conta de tudo mesmo, sabe? Então, é puxado, é pesado, né? Muitas mulheres, além de tudo, estudam ainda também, fazem a graduação, a gente tem uma honra muito grande aqui na CRM Think de ter muitas mulheres, uma presença feminina muito grande na equipe, a gente... Eu não sei, tem que fazer continha aqui, mas a gente já foi mais mulheres do que homens. Eu acredito que a gente está pelo menos equilibrado aqui agora, né? Se não, ainda estamos à frente dos homens aqui. E várias áreas, em vários cargos também. Então, isso é muito bom, é muito importante, inclusive. E aí eu fico olhando, né? Acho que nem sempre a gente dá conta de tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente dá o nosso melhor, né? Eu acho que isso é mais importante. Então, a gente... Tá ali, como eu conversei com a Amanda, já te mando o link, mandei pra ela, acho que faltava 5 minutos, já te mando o link, tô terminando uma reunião, vim pra cá, com certeza o WhatsApp tá bombando, então, né, o pessoal tá tendo que esperar um pouquinho, quando eu voltar eu respondo, então a gente tenta equilibrar, mas talvez algum prato no meio do caminho acabe quebrando, aí essa é a grande verdade, né, e a gente cuida ao máximo, mas algumas coisas a gente não tem como evitar, a gente tenta, mas o importante acho que é o que eu aprendi aqui muito com o próprio Romualdo, que é a questão da constância, né? A gente ser constante, a gente continuar tentando, a gente continuar evoluindo, a gente não deixar a gente se abater por alguma questão, porque envolve sentimentos também. Mulher também tem essa parte, né, meninas? Os hormônios aí, tem um período lá do mês que a gente não tá tão bem, talvez a gente vai e chega no escritório já um pouco mais atravessada e tudo mais, coisa que acho que os homens não entendem muitas vezes a gente, né? Então, também são coisas que a gente tem que lidar. E aí, quando eu falei de presença feminina, a gente tem mulheres aqui, o meu caso, né, que trabalho pra caramba, vou pra casa, continuo trabalhando, aconteceu um fenômeno, porque pra mim foi um fenômeno, né? Quando eu me dei conta, lá estava eu. Uma sexta-feira eu tinha um compromisso, saí do escritório, fui pro meu compromisso, cheguei em casa 10h30. Eu vou ver tal e-mail que ficou pra trás ali, não vou esperar até segunda, vou ver esse e-mail aqui, já vou encaminhar. Quando eu olhei, já eram 2h da manhã. Eu só fui de um e-mail, eu engatei em outro e-mail, que aí eu já adiantei uma coisa, que eu já fui, já analisei um dado, e assim foi, né? Então, essa é a minha realidade, mas tem a realidade, né, de mulheres que passaram aqui na CRM Think por transição de carreira, que vieram, né, de outras
começaram no financeiro aqui com a gente e hoje estão cuidando da área de produto. É o caso da Mandinha aqui, que já passou pela CRM Think também. Tem caso da Letícia, aqui citando o nome dessas mulheres tão incríveis também, que já tinha um pequenininho, ano passado nasceu mais uma pequenininha. Então, assim como a Amanda tem um casalzinho, e aí menores ainda, bem pequenininhos, um com 2, uma ainda vai fazer 1 aninho, né? Então, são diferentes realidades, diferentes desafios, cada uma tem o seu, assim. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que não sei se vocês concordam comigo, mas ao mesmo tempo que tem esse desafio, que tem essa dificuldade que a gente cansa e tudo mais, mas também é muito recompensador, né? A gente vê ali, no caso da Amanda, eles crescendo e através de todo o teu esforço, através de tudo isso, poder proporcionar tudo aquilo que você... Claro, com certeza que é muito mais pai e mãe, né? Sempre quer o melhor para os seus filhos, mas poder proporcionar para eles tudo aquilo que você proporciona, a escola que estudam, os passeios que fazem, enfim, a questão familiar também. E você falou da rede de apoio, acho que é extremamente importante, né? E para a Laís ali, se não os filhos, mas as sobrinhas, né? Poxa, eu posso ir lá, posso, né, me dedicar a elas, posso... Porque a gente também tem isso, né? Acho que todas nós, pelo que eu entendi, gostamos muito do que fazemos, né? Então também tem o lado recompensador, vocês não acham? Com certeza. Como você falou, alguns pratos vão cair, né, Bruna? Não tem jeito. A nossa vida passa muito rápido, assim. Eu tô com 32, mas, assim, parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais rápido a gente acha que tá passando um tempo. Um dia desse eu tinha 15, tinha 18. Sim. A pandemia foi um dia desse, gente. Tem 7 anos já. Então, assim, que a gente possa aproveitar bem os nossos dias. Alguns pratos realmente vão cair, não tem como. Mas, assim, o importante é a gente realmente fazer o que a gente gosta, ter o trabalho ali, que é a maior parte do tempo que a gente faz, realmente estar num local que a gente gosta, estar aqui o dia inteiro trabalhando, mas não é um sacrifício, é um prazer. E claro, chegar em casa, ter a família, enfim, e ficar tranquilo, em paz. Se cair um prato, caiu, a gente vai controlar os outros aqui e vamos seguir, né? E vamos seguir. Acho que a gente tem que ser também, assim, gentil com a gente, às vezes, sabe? Às vezes a gente é muito perfeccionista, é uma pressão absurda. Eu acho que as 3 aqui devem ter uma pressão ali quase que diária. Mas a autocobrança também. Autocobrança. Acho que a gente se cobra muito, né? Demais. E assim, claro, buscar apoio, talvez, uma terapia, alguma coisa nesse sentido, para dar... Assim, esse ano de 2026, a minha palavra, assim, foi emocional. Eu vou cuidar do meu emocional, porque ele é que vai sustentar tudo, né? Tudo. Claro que tem o espiritual também, obviamente, mas eu não fazia terapia, comecei a fazer em outubro do ano passado, mas para realmente sustentar o negócio, né? A gente tem igual ela falou, a gente é diferente dos homens, a gente tem as nossas fases, tem aqueles dias difíceis que a gente sabe como é que é, enfim. E olhando para a história, eu até estava scrollando o Instagram e vi, gente, vocês sabiam que o primeiro ser humano a ser considerado programador era uma mulher? Não sabia. Sabiam disso? Não sabe. Legal. Gente, eu fiquei assim de cara. Então, assim, o primeiro código, gente, o primeiro algoritmo foi por uma mulher. E numa época, assim, era século XIX, então era uma época que mulher não tinha voz, sabe? Não votava, não estudava, não tinha acesso a... E aí você imagina, né? E assim, ela olhou muito à frente do tempo dela, porque ela falou bem assim, uma das frases dela foi que ela falou que as máquinas poderiam ir muito além dos números, ir muito além dos cálculos. E aí, hoje você pega a inteligência artificial e ela fala bem assim, ela falou assim, poderia trabalhar com música, com arte. Aí você pensa, como assim? Se me falasse há 10 anos atrás que a tecnologia poderia trabalhar com arte, que é algo tão ser humano, né? Música. Inclusive, eu sou esposa de um músico, então é algo muito intrínseco, muito construído por eles. Mas a gente ressuscita ela, que é a Ada Lovelace, se a gente ressuscitasse ela hoje e eu botasse músicas com IA no YouTube, ela ia ficar, olha aí, não falei? Então a pessoa ela viu há muito tempo antes, né? Depois, muito tempo depois. E a gente, assim, trazendo de novo para esse ponto que a gente falou da tecnologia, daqui a pouco a gente vai voltar para o Bitrix, né? Que a gente ouviu falar muito da tecnologia, esse mundo muito masculino, né, da tecnologia. Quando a gente vai numa sala, por exemplo, de pedagogia, meu irmão é pedagogo, é muita mulher. Já no mundo da tecnologia, a parte ali da TI, a gente vê um mundo mais homem.
Mas olha só que legal, a própria origem da programação carrega o nome de uma mulher. Aí eu queria deixar aqui registrado, que achei isso muito legal, a gente que trabalha com tecnologia, com Bitrix, fica aí, então, Ada Lovelace, o nome dela. Legal, interessante, né? A gente aprender coisas novas também. Então, isso é uma novidade para mim. A Amanda falou ali também que não sabia, né? Então, isso é super interessante. E aí, Laís, você falou, daqui a pouco a gente volta pro Bitrix. Isso é coisa feminina também. A gente vai falando de um assunto ao outro, começa num lugar, termina no outro, mas a gente vai voltar pra Bitrix. Aliás, deixa eu pegar um gancho. Você falou numa palavra aí que essa aí não tem volta de jeito nenhum. Inteligência artificial. Falou em IA. Vamos pegar esse gancho para tentar voltar para a tecnologia, então. Tentar voltar um pouco mais para o nosso universo de Bitrix. Como é que vocês estão colocando a IA no dia a dia? Como é que vocês estão aplicando isso? O que vocês estão fazendo aí na Traevo, na BR24? Amanda, conta um pouquinho para a gente aí como é que está sendo o cenário de vocês com isso, o teu dia a dia com o IA. Acho que a IA, ela entrou em tudo, né? Em absolutamente tudo que a gente traz na vida. Desde a gente olhar para um lead novo e como que a gente conversa e como que a gente chega no problema dele, como a gente estava falando, até uma análise de dados de relatório, etc. Então, acho que a IA, ela entrou mesmo na nossa realidade. Acho que ela só vai evoluir a partir desse início que a gente teve. Aqui a gente usa a IA, como eu falei, em tudo, desde a gente ter um atendimento receptivo por IA quando o cliente entra, para entender e explorar um pouco mais a dor dele, sem ficar esperando alguém, né, um atendimento, porque às 2 da manhã a gente não vai estar disponível para eles ainda, mas não quer dizer que o cliente vai perder o timing ali de já falar o que ele está pensando. Então, desde essa parte, a gente usa muito também dentro do nosso suporte. Então, a gente tem também um atendimento inicial por IA, todo treinado com a nossa base de tecnologia aqui. A gente usa também na análise de dados, então muito aqui para a gente entender que são os dados, qual é o lugar que a gente precisa focar, o que precisa melhorar. Então, hoje a BR24 está inserida num grupo, né? Então, temos aqui a BR24, a Atomic AI, que é dona aí do PowerZap e PowerBot, que a gente já tem um aplicativo de IA já inserido na fala. A gente tem também a Atomic Growth, que é mais focada em educação, mas não por isso a gente deixa de usar IA lá para entender melhor os cenários e como os ecossistemas se conectam. Então, a gente tem uma série de empresas aqui, todas elas utilizam IA e vão aprendendo uma com a outra. Então, essa troca é muito legal, da gente pegar um pedacinho que a gente viu lá no mercado, do que está acontecendo, e fazer essa troca com outra empresa de como que a gente pode aproveitar esses dados da melhor maneira possível. E acho que o Bitrix também está conseguindo trazer a IA para o dia a dia de uma forma muito mais leve, né? O Copilot ali para a gente conseguir fazer o chat sem ficar trocando de aba muitas vezes. Dentro do próprio CRM ali, a gente conseguir já ter aquela análise de conversa, me ajudou horrores para eu conseguir entender uma conversa que estava acontecendo ali. Então, o Bitrix tem inserido partes muito importantes de IA no dia a dia. E acho que tem facilitado muito aqui para a gente. Não sei se aí para vocês têm usado, o que vocês têm usado por aí, Laís? Boa. Assim, a IA, no meu ponto de vista, ela democratizou muito as coisas hoje, né? Então, assim, você talvez trazer um novo colaborador e você perguntar assim, você sabe o que é prompt? Ele não souber o que é prompt, tem alguma coisa errada, porque como você não está usando no seu dia a dia a IA ali dentro? Então, os estudos. Então, você pode aprender o que você quiser hoje, né? A gente falou da Ada Lovelace aqui, ela fez aquilo sem IA, então você imagina, né? Só que hoje está mais democrático, né? Talvez para eu aprender administração, como é o caso da formação ali de vocês, a engenharia, eu consigo talvez aprender muita coisa sozinha, por si só, porque eu não estou mais refém de um professor, inclusive, estava lendo um pouquinho sobre as gerações futuras, a geração Alpha, né, que foi de 2010 até 2025, 2015 a 2025. Em 2025 começa a geração Beta. Olha só, gente, que interessante essa questão dos estudos. Os antropólogos, eles já estão falando que provavelmente eles vão ser muito solitários, aqueles lobos solitários. Até nos estudos, porque hoje a gente participou de um estudo muito genérico. Tá nós três numa sala, o professor, ele vai dar a matéria. Não é nada personalizado.
com o advento da IA, eu vou poder aprender, no caso, na época, eu poderia aprender física, que era uma matéria que não entrava na minha cabeça, química, matemática ali, não entrava, o meu personagem preferido me ensinando. Olha só, um avatar. Então, assim, a geração que está vindo, ela já vai estar inserida na IA, né? Então, as minhas sobrinhas brincam com o GPT. Tipo assim, GPT para mim é algo de 5 anos atrás só, né? Então, elas já vão nascer, assim, já no meio disso tudo. Então, assim, ela democratizou muita coisa, a IA. E acelerou também bastante os projetos. Então, se a gente olhasse, assim, 8 anos atrás, 6 anos atrás, a gente tem uns aplicativos, CRMFink, BR24, e assim, a forma de se criar eles ali foi na mão, foi dinheiro investido. Hoje as pessoas conseguem criar rapidamente aplicativos ali com apoio, com a ajuda da IA, né? E a gente fala de IA e os nossos clientes também, e às vezes eles nem sabem muito bem o que é isso, mas eles falam, não, tem IA? Quero IA. Né? O quê? Eu quero isso. O que exatamente? O que é, né? E, inclusive, acho interessante esse negócio da IA, que a gente sabe, a gente vai mandar uma mensagem numa clínica, vai falar no WhatsApp, a gente sabe que a gente está falando com a IA, a gente sabe. Primeiro que ela responde imediatamente. Segundo que não tem um erro de português. Não abrevia nada, é um você, VC. Falei, não, quero falar com um humano, aqui é uma IA, a gente já tem essa dicotomia, né, é bom aqui também, a gente tem aqui o nosso aplicativo, as nossas IAs, e assim, atendimento em geral, né, não tem como mais, o pessoal gostava muito do bot, veio a era do bot, né, chatbot, tinha um chat booster ali, né, foi descontinuado, né, Amanda? E a gente, foi esse boom, né, não, quero bot, agora não quero IA, atendimento por IA. Então eu vejo que ela democratizou muita coisa, acelerou bastante alguns projetos, enfim, e assim, o que está por vir aí é muito maior, assim, do que a gente pode imaginar, né? A gente está falando a gente até brinca, né, de revolução das máquinas, um pouquinho de teoria da conspiração, mas eu creio, assim, que grandes coisas estão por vir aí, através dessas IAs. E uma mudança muito rápida, né? Você falou que através do Instagram descobriu ali, né, que a primeira programadora, né, foi uma mulher, então, que fez um primeiro código aí. Então, o Instagram nos ajuda bastante também a ter um pouco de conhecimento, né? Não é só ver ali o que cada um tá fazendo, mas a gente consegue também consumir conteúdo através do Instagram, YouTube, enfim, outras redes. E aí eu tava vendo um vídeo sobre... eu estou prestes a trintar, né? E estava vendo um vídeo que é a geração ali, eu acredito realmente que 29, 30 anos são as últimas pessoas aí que estão nessa faixa etária, né, a ter passado por esse processo da transição do analógico para o digital, né, e que de todas as transformações que a humanidade já passou, de revoluções que passou, essa foi a mais rápida que aconteceu, uma geração que teve que, né, que eu peguei lá, prezinho, o mimeógrafo, né, aquele cheirinho de álcool, para agora, nem disquete, apresentei trabalho em disquete, e hoje a gente tá aí com a IA na palma da mão para perguntar o que quiser, para estudar, para aprender novos assuntos, para criar vários prompts, enfim, para atendimento, para tudo, né? Então a gente teve uma transição muito rápida. Então, se foi rápido o que a gente vivenciou, né, de alguns anos para cá, daqui para frente eu também acredito que, como a Laís falou, grandes coisas estão por vir e numa velocidade ainda mais rápida. Aí é que eu não posso deixar de falar que certamente tem muito episódio que o Romualdo já falou, o nosso lema, o dormir sênior e o acordar júnior. Isso, né, não tem jeito, não tem escapatória. Então, a gente não foge mais disso, né? Tá inserido no nosso cotidiano, tanto como usuária, né, da inteligência artificial para diversas aplicações, quanto nas entregas que a gente faz. A Amanda falou aí das soluções, né, que vocês utilizam. Por aqui a gente tem a integração com o GPT Maker, né, a plataforma que reúne ali várias LLMs, e eu consigo fazer também diversas aplicações para atendimento. Temos, né, projetos aqui para usar de fato como uma base de conhecimento também para a equipe, né? Então, se chegar alguém novo, que você quiser, consulta essa pessoinha aqui, que não é uma pessoinha, é uma inteligência artificial, né? Consulta esse chatzinho aqui, ele vai te responder. Então, o próprio Bitrix ali, você falou do Copilot antes, né, Amanda?
É sensacional, uso muito aqui, muito, muito mesmo. Então, e brilha os olhinhos assim, né? Quando a gente está apresentando para alguém, o pessoal gosta bastante de ver o resumo lá da ligação, de ver que dá para resumir a conversa do WhatsApp, auditar o que o pessoal está fazendo, colocar um prompt lá, enfim. Então, realmente é algo do nosso dia a dia inserido ali com Bitrix, sem Bitrix, enfim, que a gente usa muito, né? E aí, pra gente, Duda, eu não sei quanto tempo a gente tá gravando aqui, deixa eu dar uma olhadinha, 11h20, talvez a gente já tá uns 40 minutos conversando. O papo rende, né? O papo rende bastante aqui. Acho que eu até tô comprometendo talvez a agenda das meninas aí, que a gente marcou até as 11h30, mas eu queria, né, só pra gente não deixar de falar o que a gente mais gosta aí de Bitrix, o que a gente mais usa, não sei se tem algo que a gente mais usa, que a gente usa tudo, provavelmente, né, acredito que vocês usam tudo assim como nós, né, 3 parceiras Bitrix aqui reunidas, né, certamente usamos de tudo um pouco, mas o que vocês mais recomendariam aí? Olha, eu uso isso aqui, tem um hack aqui. O que vocês poderiam citar de Bitrix ali pra gente? Nossa, é difícil, né? Quer falar, Amanda? Eu falo. Vou dizer. Posso falar aqui. Vou falar uma coisa um pouco inusitada, que eu não uso no meu dia a dia, porque eu não sou da área, mas que é uma das minhas partes favoritas e que eu amava implementar, que é o Bitrix, a parte de SPA para gestão de pessoas. Então, é uma área que eu amo, que eu adorava implementar. Eu sou apaixonada por gestão de pessoas. Achei que eu ia para essa área, parte de treinamento e desenvolvimento. Achei que eu ia para lá. Apesar que eu roubo um pouquinho, né? Dá para a gente falar que a gente faz um pouquinho disso aqui também. Mas a gente consegue utilizar o SPA ali do Bitrix desde o processo de contratação, para a pessoa colocar lá um currículo no formulário para chegar, a gente fazer todo esse processo aqui dentro do SPA e até a gente gerenciar quem já está no nosso time, os treinamentos que foram feitos, o PDI, enfim. Então, acho que essa é uma área que é um pouco inusitada, que a gente não vê tanta utilização ainda, mas que já vê por aí. E é uma das minhas favoritas, assim, de implementar, de ver implementado, de ver os clientes utilizando. Boa, legal. E, assim, o papel consultivo do parceiro Bitrix, ele vai muito além da ferramenta. A gente tem a parte do SPA, que é muito legal. No início ali, eu lembro que ficou uma briga, no início, quando ela veio, né? Já tem um tempinho já. E, vamos fazer no CRM, no SPA. Tem relatório, não tem? E era aquela coisa. Então, assim, o papel consultivo da gente vai além da ferramenta. Olha, eu sei mexer no SPA, tem essa parte, enfim, a ferramenta como um todo, mas a ideia é como eu consigo construir soluções com isso. Então, eu creio que o nosso papel consultivo, ele vai além até mesmo da própria ferramenta, de você orientar um cliente ali dentro e poder, nossa, não sabe. Às vezes você fala uma coisa tão besta, gente, desse jeito aqui, tão boba, que para você não faz nenhuma diferença. Para ele sério? Muda o dia a dia. Muda o dia a dia, né? Então, a ferramenta, o Bitrix, ele é só um meio, né? Um meio para a gente ter várias e várias soluções. E aí vai da capacidade de cada um. Eu sei que eu já vi criarem coisas no Bitrix que eu mesmo fiquei assim, não faz não. Não, duvido. E vai lá e faz. Então, esse nível também, essa capacidade, essa inteligência, essa perspicácia estratégica, de ver além do que está ali, né? Que vocês, né, quem está escutando esse podcast, vai conseguir com a BR, vai conseguir com a CRMFIN, vai conseguir com a Traevo, que é esse papel mais consultivo nosso, tá? E, bom, era isso. Tem muita ferramenta lá que é interessante, acho que essa fala da Laís faz todo sentido, né? O Bitrix é o meio, mas o que a gente entrega para o cliente é a solução. Então, quando a Amanda trouxe a aplicação ali para a parte de recrutamento, seleção, né, de gestão dos colaboradores, é realmente inusitado, né? São poucas pessoas que olham para o Bitrix pensando em contratar ele para isso. Geralmente pensa em CRM mesmo. Eu preciso lá do funil de lead, de negócio, gerar minha proposta, enviar, fechar negócio e ter relatório disso. Preciso saber o desempenho da equipe de vendas. Mas a gente tem uma ferramenta poderosíssima nas mãos, que a gente pode fazer o processo de recrutamento e seleção e de diversos outros aí. Tem muito cliente que faz
integrações, né? Eu tenho uma etapa aqui de análise de crédito, a gente integra, então essa equipe que faz a análise do crédito está lá dentro também. Financeiro, tem um cliente que utiliza, tá? Claro, não é um ERP, né, que vai ter todo o controle, né, nesse sentido, porém, com as tarefas automáticas lá e controlando o que tem a receber, o que tem a pagar, tem cenários bem inusitados. Não vou lembrar, talvez, o mais inusitado aqui, mas é uma ferramenta muito poderosa, né, meninas, que a gente consegue entregar, como a Laís bem colocou, solução para os clientes, né? Então, para a gente finalizar aqui, queria abrir o espaço para vocês deixarem aí, de repente, a audiência quer conhecer um pouquinho mais de cada uma, conhecer um pouquinho mais do que vocês fazem, da Traevo, da BR, da CRM Fin, que eu vou falar aqui para finalizar depois, mas deixar espaço para vocês. Pena a gente não poder estender tanto, senão eu acho que esse podcast ia ser aqui, né, 3, 4 horas, como tem muitos projetos aí que são longos, né? Mas a Amanda tem os pequenos aí, deve estar quase na hora de buscar, a gente tá gravando pela manhã, por isso que eu tô falando, né, de 11h30, que eu falei mais cedo, a Amanda deve estar tendo que buscar eles para almoçar, então preciso conter um pouquinho aqui, senão 3 mulheres reunidas numa sala ia longe. Mas para a gente realmente finalizar, queria deixar o espaço para vocês. Amanda, como que o pessoal pode falar com você, teu LinkedIn, enfim, recados finais? Bom, obrigada, Bruna, pelo convite, primeiramente. Eu acho que eu esqueci de agradecer no início, que a memória já foi com Deus há algum tempo, então obrigada mesmo pelo convite, é uma honra estar aqui. Foi um prazer conhecer mais de vocês duas. Acho que a Bruna ainda já tinha um pouco mais de familiaridade, mas a Laís é a primeira vez que a gente está sentando mesmo para conversar, então foi muito, muito legal esse papo. Muito obrigada mesmo pelo convite. Um carinho muito grande pelo CRM Fin, acho que vocês sabem, então contem sempre comigo e obrigada por vocês contarem com a gente também. Mas falando um pouquinho de BR, para entrar em contato comigo, pode no LinkedIn Amanda Conrad, acho que é fácil de me achar. E no Instagram também, Amanda Conrad G ali no final. Fiquem à vontade de entrar em contato se precisarem de alguma coisa. Mas eu estou sempre lá no B24 Club, então se ainda não estão inscritos lá, a gente tem essa comunidade gratuita para quem fizer parte do ecossistema Bitrix trocar. O pessoal troca o dia inteiro, tira dúvidas, se ajudam. Então é bem legal. Também estou por lá, fiquem à vontade para me chamarem por lá também. Show! Boa, boa. Bom, eu também quero agradecer esse tempinho com vocês. Realmente ficaria aqui 1, 2, 3 horas. Está sendo bem, bem gostoso, bem delicioso esse bate-papo com vocês, meninas. E espero que a gente tenha mais, né? A gente pode convidar um conteúdo da outra, uma live, alguma coisa assim. Estou à disposição, podem chamar, vou convidá-las também. E, bom, em relação à Traevo, então a gente trabalha aqui tanto com essa parte do Bitrix, mas também antes um pouquinho do Bitrix, a gente trabalhava bastante com processos, né? Automação de processos, mapeamento e modelagem de processos. É um passo antes da sistematização, um passo antes da automação. E aí tem outros produtos hoje, o Assist Pro, que envolve tanto o Assist Pro WhatsApp, o Assist Pro IA, e dentro da prateleira a gente tem alguns produtozinhos aqui sendo já engatilhados para a gente estar lançando, tá? Então, quiser acompanhar a Traevo, pode escrever traevo.fc no Instagram ali. Você vai encontrar ali no LinkedIn Laís Feitosa. Já no Instagram, eu coloquei Eu Sou Laís Feitosa, tá? Aí vocês podem estar chamando por lá, curtindo, comentando. Vai ser um prazer também. Muito bem, uma delícia mesmo a gente conversar. Enquanto a Laís começou a falar, tocou meu celular aqui para tomar remédio, falando aí um pouquinho da correria, né? Então é assim, ó, lembrete para cá, despertador para lá. Mas quero agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade de vocês, né, dedicar esse tempo tão rico. Para mim foi excelente ouvir mais de vocês, não só no aspecto profissional, mas a gente falou bastante aqui também. A Laís compartilhou o sonho que ela tem de ser mãe. A Amanda deixou dicas aqui pra gente. Achei muito legal também quando ela falou, né, que apesar do desafio também é um freio ali em alguns momentos e com certeza também uma escada ali para conseguir alcançar outros objetivos. Então eu acho que tem muitas reflexões esse papo aqui, e aí certamente não é a única oportunidade que a gente vai ter de se reunir, de conversar, gravar mais conteúdo, né, Laís? A gente tá lá mais presente no ecossistema, né, poder
falar mais do que a gente faz, do que a gente gosta, falar dessa ferramenta sensacional que é o Bitrix e das soluções que entregamos. Então, muito obrigada. E meu obrigada também para você que nos acompanhou, nos assistiu até o fim desse episódio. Se você conhece alguma mulher que precisa ouvir o que a gente conversou aqui, compartilha. A gente falou também de Bitrix, né? O que as meninas usam, o que as meninas gostam, inteligência artificial, que não tem jeito, não tem escapatória, já faz parte aí do nosso cotidiano. Então, meu muito obrigada para você. A gente vai voltar por aqui com vídeo, com outros episódios. A gente se vê em breve.